Olá, eu sou Suzana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, Distrito 4680, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E este é mais um Conversando com Rotary, Glória Teresópolis. Estamos recebendo hoje a senhora Shirley Lima, presidente do movimento Brasil Sem Frestas. Bem-vinda, Shirley. Olá, Suzana, muito obrigada pelo convite. É uma alegria, uma honra poder falar sobre o Brasil Sem Pressa aqui com vocês. Bom, para início de conversa, em rápidas palavras, o que é o Brasil Sem Frestas, como e quando surgiu? O Brasil Sem Frestas, ele é um movimento socioambiental que promove o conforto térmico, né, e a dignidade para as famílias em situação de vulnerabilidade social. O projeto ele nasceu em 2010, na cidade de Passo Fundo, em meio a uma tempestade, e naquele momento a Maria Luísa Camusato, que é a criadora do projeto, ela refletiu sobre como ajudar as famílias que viviam em casas de madeira, onde as frestas permitiam a entrada da chuva, o vento e o frio, né? Então, a partir dessa realidade, surgiu a ideia de revestir as residências com caixas de leite longa-vida, que é um material que é descartado de forma inadequada, mas que possui uma excelente capacidade térmica. Muito bacana. E em Porto Alegre, quando surgiu e como é que surgiu? Em Porto Alegre, o Brasil Sem Pressa ele surgiu em 2021. O início ele aconteceu quando a Carla assistiu uma reportagem sobre a falta de alimentos durante a pandemia. Em uma das cenas, uma moradora da Ilha da Pintada, ela mostrava sua geladeira vazia. No entanto, o que mais chamou a atenção foram as grandes frestas nas paredes da cozinha daquela casa. Sensibilizada, a Carla ela entrou em contato com a Maria Luísa e apresentou o projeto a um grupo de estudos da SECAP. Esse grupo ele se juntou à IVA, né, que já havia voluntariado no Brasil Sem Pressas de Passo Fundo. Assim que surgiram os primeiros voluntários em Porto Alegre. A primeira casa ela foi revestida com placas enviadas pela própria Maria Luísa, e o grupo foi crescendo. E em julho de 2023, nasceu oficialmente a Associação Brasil Sem Pressas Porto Alegre, que ela é formada por voluntários unidos pelo sonho de tornar mais digna a vida das famílias que vivem em moradias precárias. Então, por essa tua resposta, a gente já tem claro que a missão do Brasil Sem Frestas é dar dignidade às famílias que vivem numa situação de vulnerabilidade social, permitindo que não haja frestas nas suas casas e que, portanto, elas não sofram com chuvas, ventos, frio e calor excessivo. E tu falaste que a matéria-prima são as caixas de leite longa-vida. Por que essas caixas? E como é que elas são utilizadas? As caixas de leite longa-vida, elas possuem uma composição especial, né? Ela é formada por 6 camadas que contém papelão, o plástico e o alumínio. E o alumínio, ele é um excelente isolante térmico. E essas caixas, elas são coletadas, higienizadas e tratadas. São trazidas pela comunidade e entregues em nossas sedes. Nas sedes, elas são transformadas, costuradas e transformadas em placas térmicas, né? Essas placas, elas são aplicadas nas paredes internas das residências, reduzindo significativamente a entrada do frio, da chuva, da umidade, do vento e principalmente de animais peçonhentos pelas frestas. E me diz uma coisa, o que que fica virado para dentro da casa? É a parte de alumínio ou é a parte externa da caixinha? Segundo um estudo da criadora do projeto, a Maria Luísa, né, para nós podermos utilizar a parte laminada, nós temos aqui em Porto Alegre, nós temos que revestir o forro e as paredes, porque se nós revestirmos somente as paredes e não colocarmos o laminado no forro, o sol vai refletir dentro de casa, mais o calor humano e, e vai esquentar muito dentro de casa. E como as residências onde nós vamos são muito precárias, a gente usa então a parte colorida das caixas, né? Para dentro.
para dentro da casa. Então, vocês, além de coletarem as caixas e costurarem essas placas, vocês ficam atentos para que, digamos assim, cada grande placa tenha o mesmo visual, para não ficar um carnaval dentro da casa. Sim, cada casa tem em torno de 1.500 caixas iguais, né? Quando tem aquelas promoções, a gente troca tudo. Não tem, porque as famílias já são tão carentes, né? Então elas merecem receber algo melhor. Nós estamos oferecendo caixa de leite, então nós temos que oferecer o nosso melhor também. Costuramos com uma excelente linha doada pela Cifas, né? Que agora nos ajuda muito nessa parte. Que fantástico! Então, como é que tu classificarias o impacto que o Brasil Sem Frestas faz na vida das pessoas que recebem esse revestimento? O impacto ele é imediato. As famílias elas relatam a melhora no conforto térmico, a redução de doenças respiratórias, principalmente assim no inverno, né? Noites de sono mais tranquila, uma sensação muito forte de acolhimento e cuidado. É muito mais do que aquecer uma casa. O projeto aquece a esperança e reforça o sentimento de que aquelas pessoas não estão invisíveis para a sociedade, né? E das casas que nós fomos revestir, o menino ele era autista. Foi pós-enchente, assim, né? E a mãe relatou que ele não dormia a partir das 5 horas da manhã, porque quando o sol refletia pelas frestas. Então ele ficava muito estressado durante o dia, né? E com o recebimento das placas, ele iria descansar e ter um dia mais tranquilo. Que São muitos fantástico! relatos. E para a sociedade que não está nessas condições de vulnerabilidade, tem algum impacto? É, o projeto ele gera um impacto ambiental, social e humano, né? Ambientalmente, ele reduz o descarte inadequado de resíduos. Socialmente, ele fortalece as redes de solidariedade e o voluntariado. E humanamente, ele promove empatia, consciência social, cidadania ativa. É um exemplo de que, como pequenas ações coletivas, eles geram grandes transformações. É, como tu dizes, né? Pequenas ações, né? Aquelas pessoas que tomam leite, né? Elas têm as caixinhas, elas podem fazer o primeiro trabalho de higienização e, em vez de colocar no lixo, elas doam para vocês. Quer dizer, a matéria-prima tá na casa das pessoas, né? E Exatamente. e as pessoas que desejarem ser voluntárias, o que elas deveriam fazer? As pessoas que desejam. Elas devem acessar as nossas redes sociais. E pode ser pelo Instagram do Brasil Sem Frestas Porto Alegre, né? Ou pelo nosso site, que é o www.brasilsemfrestaspoa.org.br, ou ir diretamente lá na nossa sede. Elas recebem orientação sobre como colaborar, seja na coleta, no preparo das caixinhas, na montagem das placas, nas ações de revestimento e em outras atividades de apoio e divulgação, né? Porque não precisa estar na sede para ser um voluntário. Tem pessoas que podem colaborar de casa. E aqui em Porto Alegre vocês têm duas sedes, não é? Sim, nós temos duas sedes. Atualmente a gente conta com duas sedes. A primeira sede ela fica aqui eu falo aqui porque eu moro na Zona Leste, né? Ela fica aqui na Zona Leste, na Rua Santana, 1225, e abrimos nas segundas e quartas, das 13h30 às 18 horas, e temos atividades internas nas terças-feiras, até às 17 horas. Na Zona Sul, nós ficamos lá na Lando de Moura, 430, no bairro Tristeza. Lá ela abre às quartas e sextas, das 14 às 17 horas. É no antigo Fórum da Tristeza. No antigo Fórum da Tristeza, Casa do É. Guarice, ali, é um lugar lindo, maravilhoso. Todos estão super convidados de irem conhecer as nossas sedes, né? E E na a gente Zona não Leste, recebe só caixinhas, isso. Tanto na Zona na Leste, Zona a gente Leste é fica no Amigo Germano. e isso no No Instituto Espírita Amigo Amigo Germano, que nos cede um Germano. espaço maravilhoso também ali, né?
Todos são Vocês bem-vindos. têm ideia, assim, de quantas casas vocês já revestiram? Vocês têm esse número? Sim, nós revestimos 280, peraí, 286 casas, mais de 346 mil caixas de leites foram reutilizadas. Recolhemos 8 toneladas de tampinha, 97 quilos de lacres, que a gente também junta os lacres metálicos, né, para manter o projeto. Nós vendemos tanto as tampinhas como os lacres. Em pouco tempo de existência, né, vocês já conseguiram revestir esse número grande de casas. E o Sim, é um que número. como é que, por exemplo, se eu tenho uma casa com frestas e eu gostaria que ela fosse revestida, é fácil? É só pedir para vocês? Como é que funciona? Pode nos acessar através desses canais, que são tanto o Instagram quanto o site, né? E você vai entrar numa fila. Nós faremos o possível para atender a todas as pessoas, né? É só nos chamar, que a gente está sempre à disposição em servir, né? É realmente eu acho assim, desde que eu conheci o projeto, eu acho ele magnífico, porque é tão simples. Quer dizer, simples é usar a caixinha de leite, né? O trabalhão lá de guilhotinar, de costurar, de colocar, deve ser grande. Mas é tão pouco dinheiro que se precisa para deixar as famílias numa situação de um conforto um pouco melhor, né? Isso não tem preço, né? Vocês devem ouvir coisas assim lindas das pessoas. Sim, e fora que tudo isso também poderia estar, essas caixas tudo em aterro sanitário, né? Olha o impacto ambiental que gera, né? Fora as famílias, assim, as famílias ficam maravilhadas porque às vezes a gente chega num lugar que não tá legal, assim, como é que eu posso falar? Quando a gente reveste, parece que tem uma casa nova ali, as paredes limpinhas, né? Porque às vezes elas são uma madeira de cada, madeira que já pegou chuva, ela tá preta, escurecida, aquela peça, aquele ambiente é escuro. E quando a gente reveste, fica algo claro, limpo, né? E depois elas nos mandam imagens, as famílias nos mandam imagens assim mostrando como estão as casas, todas organizadas, arrumadinhas, sabe? É muito carinho assim delas também, né? O que falta é isso, é a gente se unir para fazer algo, né, em prol de quem não pode. E o projeto ele é para este momento. Nós não queremos que as pessoas fiquem com caixa de leite para o resto da vida, né? Nós queremos Claro. que elas melhorem de vida. Claro, é um primeiro passo, né, para trazer um Sim, conforto. Mas, Shirley, assim, é fantástico o projeto, né? A preocupação de vocês com as pessoas menos favorecidas, né? A percepção de que isso pode mudar a vida delas, e mudar também não só no sentido de ter uma casa menos invasiva, né, invadida, mas assim melhorar, inclusive a autoestima das pessoas, né, porque de repente tu passas a morar numa casa onde não entra mais chuva, não entra mais vento, não entram bichos, com certeza a autoestima melhora, né? com E as certeza. pessoas percebem que podem dar outros passos. E sendo assim, essa doação de vocês é alguma coisa espetacular. Ai, E obrigada. então, aquelas pessoas que estão nos assistindo, se costumam tomar leite, guardem as caixinhas, lavem as caixinhas, entrem no site do Brasil Sem Frestas para ver exatamente como é que se faz isso, onde é que se leva. E com isso, não só melhorando a questão ambiental, né, não descartando, mas principalmente trazendo oportunidades para uma vida mais digna para famílias em situação de vulnerabilidade. Eu te agradeço muito a tua disponibilidade de estares aqui conversando conosco. Mais uma vez, parabenizo esse projeto maravilhoso e que tem esse impacto
fantástico que é o Brasil Sem Frestas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Suzana, agradeço ao Rotary Glória Teresópolis, né? E a Isso, todos que nos acompanham. Obrigada por esse espaço e por acreditarem que juntos nós podemos construir uma sociedade mais justa, solidária e humana. com certeza. E nós ficamos por aqui e no mês que vem estaremos de volta com mais um Conversando com o Glória Rotary Teresópolis.